Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de epidemiologia. Hoje nós iremos finalizar o nosso conteúdo e nós vamos dar continuidade falando sobre os sistemas de informação à saúde. Então, os principais sistemas de informação à saúde. Agora nós iremos abordar os seguintes sistemas de informação em saúde. Nós temos o Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, o SINASC. Nós temos o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, Sistema de Informação Hospitalar, o SIH, o Sistema de Informação Ambulatorial, o SIA, o Sistema de Informação da Atenção Básica, o SIAB, e o Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica, o SIAB, ESUS, o ESUS Atenção Básica. Então, o que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade? Dados sobre mortalidade remontam ao Egito Antigo há mais de 1.250 anos antes de Cristo, quando a notificação do óbito era compulsória, com a finalidade de recolhimento de impostos. No entanto, as primeiras publicações sobre estatísticas vitais, que classificavam as causas de morte e padronizavam os atestados de óbito, surgiram apenas em 1837 na Inglaterra, com William Farr. No Brasil, apesar de em 1814 ter sido criada a interdição de enterros sem declaração médica e em 1888 se tornar obrigatório o registro civil da morte, foi somente em 1975 que foi criado o Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, considerado o primeiro SIS do Brasil. Nesta mesma época, foi instituído o Instrumento de Coleta de Dados sobre Mortalidade, a Declaração de Óbito, ADO, e o produto da unificação de mais de 40 modelos de instrumentos de certificação de óbitos existente no país. A Declaração de Óbito é um instrumento de coleta de dados emitido pelo Ministério da Saúde e distribuído para os estados e municípios, em séries pré-numeradas, que fica sob tutela dos profissionais médicos, dos serviços de saúde, dos serviços de verificação de óbito e institutos de medicina legal e de cartórios. Então, ele é um documento de 3 vias, onde nós temos a declaração de óbito, que é a primeira via, e deve ser encaminhada para a Secretaria de Saúde Alimentar, o SIM. A segunda via deve ser encaminhada para o cartório para emissão do atestado de óbito. E a terceira via deve ser arquivada no serviço de saúde, que notifica o óbito. O Sistema de Informações sobre a Mortalidade. O seu preenchimento é de responsabilidade exclusiva do médico, podendo em caráter excepcional, quando não existe um médico no local, ser preenchida por um oficial de cartório de registro civil. Vale ressaltar que a emissão do atestado de óbito pelos cartórios de registro civil é gratuita desde 1997. É uma lei número 9.534 de 1997. Visando a extinção dos cemitérios clandestinos e a notificação de todos os óbitos no país. Com base na DO, é possível coletar as seguintes variáveis relacionadas ao óbito: identificação do falecido, o nome, gênero, data de nascimento, informações dos pais, a residência, o local de ocorrência do óbito, condições e as causas do óbito, e etc. Todas as informações existentes na DO são digitadas no SIM. Portanto, quanto melhor o preenchimento for o instrumento, melhores serão as possibilidades das análises de dados, o que resulta na geração de informação de saúde de qualidade. É com os dados do SIM que é possível construir todos os indicadores de mortalidade, tais como taxa de mortalidade geral, mortalidade proporcional por causa de faixa etária, taxa do coeficiente de mortalidade infantil e materna. Agora nós vamos ver sobre o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, o SINASC. O SINASC foi criado em 1989, mas sua implementação
foi efetiva em todos os estados brasileiros, só começou em 1991. Trata-se do segundo mais importante CIS do Brasil, tendo em vista que o conhecimento sobre o número de nascidos vivos constitui uma relevante informação no campo da saúde pública, pois permite construir indicadores voltados para a avaliação de risco da saúde no segmento materno-infantil. Um exemplo é o coeficiente de mortalidade infantil e materna. Um instrumento de coleta de dados para alimentar esse CIS é a Declaração de Nascido Vivo, e assim como a DO, ela é emitida e distribuída pelo Ministério da Saúde para as secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, como que funciona o Sistema de Informação de Nascidos Vivos? Ele é um documento de 3 vias também. A primeira via, ela deve ser encaminhada para a Secretaria de Saúde para alimentar o SINASC. A segunda via fica com os pais para registro do nascimento do cartório, a certidão de nascimento. Esta via fica arquivada no cartório. E a terceira via deve ser arquivada no serviço de saúde, no prontuário da gestante ou do recém-nascido. Então, a DNV deve ser preenchida para todos os nascidos vivos no país, o que, segundo o conceito definido pela OMS, corresponde a todo produto da concepção que, independente do tempo da gestação ou peso, ao nascer, depois de expulso ou extraído no corpo da mãe, respire ou apresente outro sinal de vida, tal como batimento cardíaco, pulsação do cordão umbilical ou movimentos efetivos do músculo da contração voluntária, estando ou não desprendida da placenta. Na DNV, são coletadas as seguintes informações: a declaração de nascido vivo, primeira via, que deve ser encaminhada para a Secretaria de Saúde para alimentar o SINASC. A declaração de nascido vivo, a segunda via, que fica com os pais para o registro do nascimento no cartório, que é a certidão de nascimento. A terceira via, que deve ser arquivada no serviço de saúde, no prontuário da gestante. Diferentemente da DO, a DNV pode ser preenchida por qualquer profissional de saúde ou da área administrativa que tenha sido treinado previamente. Então, tem o local do nascimento, os dados da mãe, o nome, a data do nascimento, a história reprodutiva, da gestação e do parto, o pré-natal, o tipo de parto, do recém-nascido, o peso, o tamanho, o ápiga e os dados de identificação digital da mão e impressão plantar no recém-nascido, entre outras. Com base nessas informações, é possível calcular os seguintes indicadores: taxa bruta de natalidade, taxa bruta de fecundidade, taxa coeficiente de mortalidade infantil e materna e a proporção de partos cesáreos. O SINASC apresenta basicamente as mesmas vantagens e limitações do SIM: abrangência nacional, obrigatoriedade, registro civil gratuito, subregistro, erro no preenchimento, entre outros. E também é considerado um CIS bastante confiável. Sistema de Informação de Agravos de Notificação. O SINAM foi criado em 1990 pelo Centro de Saúde de Epidemiologia com o apoio do Departamento de Informática do SUS, o DataSUS, tendo como finalidade a vigilância epidemiológica de determinados agravos. O SINAM possui uma prevalência e letalidade de um conjunto de doenças. O SINAM possui um banco de dados epidemiológicos que fornecem informações sobre a incidência, prevalência e letalidade de um conjunto de doenças e agravos que constam na lista da notificação compulsória. Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. O instrumento para a coleta de dados do SINAM é a Ficha Individual de Notificação, a FIN, que deve ser preenchida por qualquer profissional da saúde treinado e encaminhado para a Unidade de Vigilância Epidemiológica dos municípios, estados ou o Ministério de Saúde.
Nessa ficha são coletados as seguintes variáveis: dados gerais, número da notificação, semana epidemiológica, identificação do paciente, nome, gênero, idade, endereço, caracterização do agravo, nome e código do agravo, data dos primeiros sintomas. Para alguns agravos, é necessário realizar a notificação negativa, que é a notificação da não ocorrência de determinadas doenças de notificação compulsória na área de abrangência na unidade de saúde. Indica que os profissionais do sistema de vigilância da área estão alertas para a ocorrência de tais agravos. Além da FIM, existe a ficha individual de investigação, que tem por objetivo coletar dados específicos a cada agravo que, de uma maneira geral, correspondem a dados complementares dos casos, como formas de transmissão, manifestações clínicas, métodos de confirmação diagnóstica e a evolução do caso. No caso de doenças crônicas, como a hanseníase e a tuberculose, foram incorporados módulos para o acompanhamento do tratamento, com base no banco de dados do SINAM. É possível calcular os seguintes indicadores de saúde: a taxa coeficiente de incidência, prevalência e letalidade dos agravos de notificação. O Sistema de Informação Hospitalar. O SIH foi implantado em 1984 com o nome de Sistema de Assistência Médica Hospitalar da Previdência Social, com o objetivo de operar o sistema de pagamento de internação dos hospitais contratados pelo Ministério da Previdência. Posteriormente, foi entendido os hospitais filantrópicos, universitários e de ensino, bem como os hospitais públicos municipais, estaduais e federais, passando a ser denominado o SIH. Segundo Sanches, a característica básica desse SIS é o pagamento prospectivo das internações hospitalares, ou seja, o reembolso. É realizado pelo mecanismo de pagamento fixo por procedimento realizado. Seu instrumento de coleta de dados é a autorização da internação hospitalar, que é emitida pelos dados a partir de uma série numérica única definida anualmente em portaria ministerial. Então, este formulário, ele contém as seguintes variáveis que irão alimentar o SIH: os dados do atendimento, diagnóstico de internamento e alta, codificados de acordo com o CID, informações relativas às características de pessoa, idade e gênero, tempo e lugar, procedência do paciente, das internações, procedimentos realizados, valores pagos, dados cadastrais da unidade de saúde que permitem sua utilização para fins epidemiológicos. Então, o CIA foi criado em 1991, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, e foi implantado em todo o território nacional, com o mesmo propósito do SIH, o pagamento de serviços prestados por unidade de saúde, só que a nível ambulatorial. Para esse SIS, não existe um instrumento padronizado para a coleta de dados, e o pagamento por serviço prestado é feito a partir do código do procedimento e não do número de registro do CID, o Código Internacional de Doenças. Portanto, esse SIS não pode ser utilizado para obtenção de informações epidemiológicas. Sistema de Informação à Atenção Básica, o SIAB. Ele foi criado com o objetivo de coletar informações sobre a saúde da população assistida pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o PACS, e pelo Programa de Saúde da Família, o PSF. Além disso, serve como mecanismo de controle para o monitoramento dos serviços de saúde prestados à população através do preenchimento de vários instrumentos de coleta de dados, os quais estavam relacionados ao repasse de verba para o município pelo Ministério da Saúde. O Sistema de Informação à Atenção Básica. A base de dados do SIAB
possui 3 blocos que permitem obter informações epidemiológicas de grande relevância para a atenção básica à saúde. O cadastramento familiar, que são indicadores sociodemográficos com indivíduos de saneamento básico dos domicílios. O acompanhamento de grupos de risco, que são os menores de 2 anos, gestantes, hipertensos, diabéticos, pessoas com tuberculose e pessoas com hanseníase. O registro de atividades, procedimentos e notificações, produção e cobertura de ações e serviços básicos, notificação de agravos, óbitos e hospitalizações. Então, nós podemos citar como instrumento de coleta de dados que alimenta o SIAB, o Sistema de Informação e Atenção Básica, os seguintes pontos. A ficha A, que é a ficha de cadastramento familiar, onde é possível obter informações sobre o número de pessoas que residem no domicílio, idade, gênero, renda familiar, condição de saneamento. As fichas B, a gente tem a ficha de acompanhamento de indivíduos com situações de saúde específicas, as gestantes, os hipertensos, os diabéticos. E a ficha C, que é acompanhamento da criança. A ficha D é um registro de atividade, de procedimento e notificação. Lembrando que todos esses dados fornecidos nesses sistemas de informação nos traz dados epidemiológicos, onde a gente pode fazer estudos, com incidência, para poder descobrir quais são a prevalência de cada situação, de cada área específica de gestantes, hipertensos, diabéticos. Além dessas, existem os relatórios que consolidam as informações sobre o cadastramento, atendimento e acompanhamento dos pacientes e sobre a produção mensal dos profissionais de saúde. Tais relatórios serviam para alimentar o SIAB. Todas essas informações são repassadas para todas as equipes do PSF e do PACS, para a Secretaria Municipal da Saúde, que tem que digitalizá-las mensalmente, alimentando assim o SIAB. Então, todos os dados recolhidos, eles são passados de volta para a Secretaria Municipal da Saúde para que sejam digitalizados. O SIAB tem como unidade territorial mínima para congregação de dados em microáreas, área coberta com agente comunitário de saúde, que pode se expandir para a área coberta por unidade, a equipe de saúde. Segmentos, zona rural e urbana, município, estado, região e país. Isso significa dizer que esse SIS possibilita a microlocalização de problemas de saúde, por isso que ele se faz necessário dentro do nosso âmbito de atenção básica. Por exemplo, a identificação de áreas com baixas coberturas vacinais ou altas taxas de prevalência de doença, como a tuberculose e a hipertensão, permitindo a espacialização das necessidades e respostas sociais a nível micro e macroespacial, constituindo-se como uma importante ferramenta para o planejamento e avaliação das ações de vigilância da saúde ao nível de atenção básico à saúde. Então, aqui nós temos o fluxo de decisão para a emissão do DO, que nós vimos antes sobre a DO. Então, nós temos aqui a assistência médica, a morte natural com assistência médica. Se for não a resposta, o médico do SBO nas localidades que dispõem deste serviço e o médico do Serviço Público de Saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento e na sua ausência por qualquer médico nas localidades. Se sim, se teve assistência médica, o médico que vinha prestando a assistência do paciente, sempre que possível em todas as situações, o médico assistente em sua falta, o médico substituto ou o médico plantonista, para óbitos de pacientes internados sob o regime hospitalar. O médico designado pela instituição que prestava assistência para óbitos de pacientes sob regime ambulatorial, o médico de estratégia da saúde da família, do programa Melhor Casa e em outros assemelhados para os óbitos de pacientes em tratamento sob regime domiciliar. E aqui nós temos o fluxo de decisão para emissão do DO, nos casos de morte não natural.
Em locais com IML, a morte natural, sim ou não? Se não, qualquer médico da localidade investido pela autoridade judicial ou policial na função de perito legista eventual. Se sim, um médico legista qualquer que tenha sido o tempo entre o evento violento e a morte propriamente. Agora nós vamos ver sobre as aplicações da epidemiologia. Então, como nós observamos durante todo esse tempo, dessas aulas estudando a epidemiologia, ela tornou-se ao longo dos anos uma ciência ampla que abriga inúmeras áreas do conhecimento e muitas subdivisões, tais como, no entanto, em linhas gerais, ela apresenta 3 grandes áreas de atuação: a epidemiologia clínica, a epidemiologia investigativa, a epidemiologia nutricional e a epidemiologia de campo, e a epidemiologia descritiva. Eu trouxe o exemplo de uma doença, como por exemplo a esquistossomose, que é um exemplo do tipo de coleta de dados que nós vimos durante essas aulas. É o Inquérito Nacional de Prevalência para a Esquistossomose, que está no curso no Brasil desde 2010, como previsão de conclusão para o ano de 2015. Esse é um exemplo clássico da falha na coleta de dados na rotina, já que existe um sistema de informação à saúde. Para este agravo, no entanto, o mesmo não é alimentado de forma adequada e a grande vantagem desse tipo de coleta de dados é o rigor metodológico da sua execução, gerando um dado confiável. Então, aqui nós temos os casos dos indicadores de morbidade que podem apresentar os seguintes exemplos sobre a esquistossomose, Os indicadores de morbidade. Então, nós temos aqui a taxa de internação hospitalar por causas externas no Brasil. Nós temos a região norte liderando o quadro de taxa de internação com 53,86, região nordeste com 43,81, a região sudeste com 50,31, a região sul com 61,29, a região centro-oeste com 65,52. Tendo no total Brasil 51,50 a taxa de internação hospitalar. Esse é o número de internações a cada 10 mil habitantes. Então, nós temos a prevalência também aqui de hanseníase, e nós temos na região norte 3,43, na região nordeste 2,31, na região sudeste 0,57, na região sul 0,44, na região centro-oeste 3,63 e no Brasil 1,51. Esse é o número de casos a cada 10 mil habitantes. Então, como que funciona a distribuição das doenças no tempo e no espaço? Assim como a taxa de mortalidade, existem muitas maneiras de calcular a taxa de morbidade de uma doença ou de um agravo à saúde. O mais importante é ter uma base de dados confiável para que a informação gerada corresponda à realidade, a fim de que possa ser utilizada como um indicador de situação de saúde de uma população. Então, para melhor compreender como a doença acomete uma população, não basta apenas analisar os indicadores de saúde, tendo em vista que cada indicador apresenta uma limitação e expressa a realidade. Portanto, nós vamos entender a ocorrência da doença sobre a ótica do tempo e o espaço, sendo essa perspectiva mais ferramenta da epidemiologia para representar situações que envolvem o processo saúde e doença, respondendo à questão fundamental da epidemiologia de onde e quando a doença ocorre. Então, a distribuição da doença no tempo é um conceito amplamente difundido na área da saúde e no conhecimento geral da população sobre a ocorrência de doenças. Portanto, não é incomum escutar comentários sobre a expectativa de se registrar elevações na incidência de certa doença em determinada época do ano. Exemplo: asma nos períodos de inverno, leptospirose nos períodos de chuva. Um estudo sobre a distribuição da doença no tempo fornece valiosas informações para essa compreensão. Previsão, busca etiológica, prevenção de doenças e avaliação do impacto de intervenção de saúde. Dentro dessas perspectivas, faz-se necessário o registro e acompanhamento da evolução temporal das doenças,
para que seja possível se reconhecer padrões e tendências para a ocorrência de doenças ao longo do tempo, dias, semanas, meses e anos. E se determinar os limites para as variações periódicas de um evento, fazendo com que seja possível se identificar elevação da incidência ou prevalência de uma doença para além de que se espera um dado período. Portanto, o conhecimento sobre os principais tipos de evolução temporal de uma doença é fundamental para se compreender as variações esperadas e não esperadas para a ocorrência de uma doença. Então, segundo os estudiosos, são quadros os principais tipos de evolução temporal de uma doença: a tendência secular histórica, as variações clínicas não sazonais, a variação sazonal e as variações irregulares. Então, a tendência secular histórica refere-se a uma análise das mudanças na frequência de uma doença, a incidência, mortalidade e etc., por um longo período de tempo, em geral, décadas. A determinação de período a ser analisado, anos, décadas e séculos, está limitada à existência de dados de série histórica. Portanto, espera-se que, com o aperfeiçoamento do registro de informações em saúde, introduzido no século XX, e o advento da internet e das informações da saúde, do aumento contínuo da sua acessibilidade, vivenciando desde o início do século XXI as análises de tendências históricas sejam cada dia mais representativas das situações de saúde. Então, a evolução histórica da tuberculose representa bem o tipo de distribuição secular da doença, tendo como enfoque o impacto de medidas de diagnóstico, tratamento e prevenção da doença sobre a sua mortalidade. Variações cíclicas, determinadas pelas flutuações na incidência de uma doença, ocorridas em um período maior que um ano. A este tipo de variação estão muito associadas às doenças virais, nas quais existe um pico de incidência, que a gente ouve falar muito, está na época de gripe, por exemplo, e várias pessoas estão gripadas ao mesmo tempo, ocasionada pelo elevado número de susceptíveis no interior de declínio, até que uma nova cepa eleve novamente a incidência, pois a população passa a ser susceptível uma outra vez. Então, outra forma de susceptibilidade é provocada pela não cobertura vacinal, como é o caso do sarampo, que apresenta variações cíclicas de 3 anos no Brasil. Fato diretamente influenciado pelo aumento de susceptíveis, o nascimento de crianças. Então, aqui nós temos a campanha de segmento contra o sarampo, Nós temos o vacinômetro. Nós temos a meta de cobertura vacinal para ver quantas pessoas a gente quer vacinar. E aí, é uma variação da incidência de uma doença que ocorre em sintonia com as estações do ano. As doenças infecciosas estão muito associadas a este tipo de variação, como, por exemplo, gripe, dengue, malária. No entanto, as doenças crônicas também sofrem influências sazonais, como é o caso da asma e da doença pulmonar obstrutiva crônica. Nós temos também as variações irregulares. Dizem respeito às variações não esperadas para a ocorrência de uma doença, que pode ser verificada através de uma técnica estatísticas que leve em consideração a distribuição normal ou já conhecida da doença do tempo, baseada em dados históricos. Tal variação irregular para a ocorrência de uma doença pode ser classificada como uma epidemia, que pode ser definida como sendo a ocorrência numa comunidade ou região de casos da mesma doença, em números que ultrapassam nitidamente a incidência normalmente esperada. O número de casos que caracterizam a presença de uma epidemia varia segundo o agente infeccioso, o tamanho e o tipo da população expostas, a sua experiência prévia com a doença e o tempo e o local da ocorrência, diferentemente do conceito de epidemia. O termo endemia refere-se à presença constante de uma doença em determinado limite esperado em uma determinada área geográfica por um período limitado de tempo. Pessoal, então essa foi a nossa disciplina de epidemiologia.
uma disciplina muito importante para que a gente se torne grandes profissionais e entenda como que funciona todo esse processo de adoecer, o processo da saúde, quem que faz esses estudos para trazer a cura dessas doenças até nós. E é isso, muito obrigado e até a próxima.